Olá, pessoal, muito boa noite a vocês todas e a vocês todos. Como vão? Tudo bem? Tudo jóia? Então, última palestra desta noite, eu e a Isa estamos aqui para falar para vocês sobre gestão documental, o mundo paperless e muito mais. E vocês estão gostando do EDOC Engenharia? Estamos acabando o evento. Que peninha, né? Tem muita gente aqui já dizendo, passou rápido demais essa imersão. Tem gente que não sai da cadeira, tem gente que está acompanhando no meio do trânsito. Jorge Emanuel está aí na Avenida Brasil, que maravilha, meu querido. Seja muito bem-vindo, você que, como a Todesca brinca aí, né? Maratonou, está maratonando o EDOC Engenharia. A Célia está por aqui também, seja muito bem-vinda. De antemão, quero já agradecer a vocês. Daqui a pouco vai entrar a Todesca e o Marco Godinho, logo depois da minha palestra com a Daísa, e a gente vai fazer aquele encerramento legal. Alguns já me pediram para eu cantar, eu estou aqui selecionando as músicas, depois vocês me dão aí algumas opções, tá certo? Eu vou chamar logo a Isa está aqui já nos bastidores, a Isa Saldanha, aguardando aqui a chamada para nos presentear, nos abrilhantar aí com mais uma palestra desse evento sensacional. Muita interação de vocês, não precisa nem pedir, né, para vocês perguntarem, se manifestarem aí no chat, que eu estou vendo a galera aí, ó, Thaís está pedindo para eu cantar. Diz aí qual é a música. O Paulo Rodrigues ontem falou para mim, qual é a música, Pablo? Depende do Pablo, né, Paulo? Nós temos o Pablo do Silvio Santos, aquele que pintava o rosto, nós temos o Pablo da Rocha, também, né, que é baiano como eu, e nós temos o Pablo Vittar também, tá por aí. Então, escolhe a música, mas não deles dois, porque eu não sei cantar. Mas escolham outra que a gente vai cantar aqui, sim, no final. Vou chamar agora a Isa Saldanha. Seja muito bem-vinda, Isa. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui, né, com o Pablo, em parceria com a Todesca também, sobre a nossa tabela de temporalidade documental. Maravilha, esse assunto interessa bastante gente aqui, tem muita gente que me falou que iria participar dessa atividade, dessa palestra da Agora Sua. Eu vou apresentar aqui a Isa para vocês, deixa eu abrir aqui, para que vocês conheçam um pouco o trabalho da Isa. A Isa, ela é CEO da ArcBiblio, é pedagoga empresarial e bibliotecária com 20 anos de experiência, atuando no mercado com gestão de documentos e informações em diversos segmentos. Atualmente, ela é bibliotecária temporária do Instituto do Aço. Essa é a Isa Saldanha. Seja muito bem-vinda. Vou deixar aqui a palavra com você, Isa. Bola contigo. Obrigada. Então, gente, o Pablo já me apresentou. Eu vou compartilhar com vocês a minha telinha, que eu tenho algumas surpresas para vocês, algumas dicas para o dia de hoje também. Só um minuto. Então, como o Pablo falou, o meu tema hoje é sobre a nossa famosa TTD, né? Ela como uma ferramenta para os processos de auditoria e auxiliando na redução dos custos das empresas. E aí, uma breve apresentação minha, para complementar um pouco o que o Pablo falou. Eu sou bibliotecária por formação, eu sou especialista em pedagogia empresarial, sou consultora técnica, sou cofundadora da ArcBiblio junto com a Roberta Reis, que também é bibliotecária. Estou temporariamente no Instituto do Aço, já atuei em diversos segmentos, em especial na área de engenharia também. Então, pensando no que eu poderia trazer para vocês hoje, né, dentro dessa realidade do mundo da engenharia, que, na verdade, ela não é só de documentos de engenharia, mas ela aborda todas as áreas das empresas, né, de todos os segmentos. Eu pensei nos seguintes temas. A complexidade nos projetos, né, o processo de auditoria, as noções básicas de auditoria, porque nem todos são bibliotecários, nem todos são arquivistas, e nem todos são engenheiros. Então, a gente sempre busca fazer uma apresentação que todos possam ficar alinhados e ter a mesma informação. Um pouco sobre as normas que são utilizadas nesse segmento, né, as principais, e a nossa famosa tabela de temporalidade de destinação como
um instrumento no processo de auditoria. Então, Isa, pensando... Oi? eu vou pedir só para você ocultar essa barrinha que aparece aí embaixo, ocultar, e... Sim. Sumiu? Isso, sumiu. Que bom. Então, pensando nesse universo, né, de documentos de engenharia, nós percebemos no decorrer da profissão, né, que o mundo da engenharia ela não é só feito de plantas, de números, de desenhos, ela é feita de documentos de vários segmentos que compõem uma empresa. Então, nós temos documentos de RH, nós temos documento da área médica, nós temos documento da contabilidade, nós temos documentos da área de auditoria, documentos da área de TI, e assim sucessivamente. E uma das premissas que eu considero básica é a comunicação, né? A comunicação dentro do universo da engenharia, ela tem que ser sempre clara, ela tem que ser sempre constante, ela tem que ser estável e tem que fazer parte do envolvimento, tem que fazer parte da linguagem do universo de todos os atores que estão envolvidos nesse processo, né? E as partes envolvidas, elas sempre esperam ter acesso aos documentos que são produzidos e recebidos pela instituição, assim como as alterações que são feitas no decorrer dos projetos. Como a Ana falou na palestra há pouco, algumas horas atrás, né? As alterações elas têm que ser controladas, as revisões, elas têm que ser informadas aos envolvidos, sempre, né? Sempre que possível, de uma forma muito rápida e imediata. Mas isso a gente também vai falar um pouco mais de detalhes lá na frente, né? Então, assim, dessa forma, a gente entende que a comunicação, ela possui um papel muito importante dentro da instituição, que é uma função estratégica, um papel estratégico. E assim, a gente entende também que as áreas devem estar sempre alinhadas, né? Elas devem estar sempre em encontro das informações, elas devem estar sempre alinhadas com a alta direção, com a política da instituição, e assim sucessivamente. Vamos dando continuidade. E aí, dentro desse universo que eu falei, das áreas estarem interligadas, muitas das vezes os profissionais da informação, eles estão subordinados a sistemas onde o sistema de gestão documental, o sistema de qualidade, eles estão interligados. E aí, a gente assume um papel de parceiro no processo de auditoria. E o que é auditoria, né? A auditoria, segundo a NBR ISO 19011, de 2018, ela diz que é um processo sistemático, documentado, independente, para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente, determinando a extensão no qual os critérios de auditoria são atendidos. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me sinalizem, falam aí que a gente vai um pouco devagar, tá? Porque o meu carioquês, o meu chiado, às vezes atrapalha um pouco. E aí, eu ainda complementaria, né, esse conceito. Eu entendo ainda que a auditoria é um exame minucioso e sistemático das atividades envolvidas pela empresa, que tem como finalidade averiguar se elas estão em consonância ou à disposição, em consonância às disposições planejadas e estabelecidas de forma prévia com a política e as conformidades da empresa, né, almejando sempre os objetivos. Outra questão que a gente tem avaliado no decorrer do tempo, né, é que a auditoria, ela tem demonstrado ser de grande valia, principalmente para o mercado, né, corporativo, porque ela demonstra um quadro real do setor, se o setor está aplicando os procedimentos técnicos, se o setor de qualidade está atuando de forma consonante aos objetivos, a questão da sustentabilidade do meio ambiente, dentre outras questões que são sempre interligadas. Aqui no Brasil, para algumas pessoas que não sabem, a instituição responsável pelas normas técnicas é a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a ABNT é uma entidade privada e que é autorizada a emitir essas normas técnicas. E aí, a gente já sabendo qual é o conceito de auditoria, nós temos tipos de auditoria, né? Que, a princípio, é a auditoria interna,
que ela busca sempre o aperfeiçoamento e o monitoramento traçado pela própria empresa. Ela é feita pelos seus colaboradores internos, e temos ainda a auditoria externa, que ela é realizada por profissionais independentes da empresa, né, e a pedido de clientes para um determinado projeto, buscando sempre uma certificação ou uma recertificação. Vale lembrar que para alguns clientes, vale lembrar que alguns clientes, eles exigem das empresas de engenharia uma certificação. E aí as empresas são obrigadas, entre aspas, né, a se adequarem, a tirarem a certificação ou uma recertificação para atender um determinado projeto, a um determinado edital e assim sucessivamente. Um dos pontos fortes, uma das finalidades principais da auditoria é identificar quais são os pontos fortes e os pontos fracos do processo, né? E avaliar o sistema de toda a empresa. Dando continuidade a essa linha de raciocínio, a gente já sabendo quais são os tipos de auditoria, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as principais normas, né? Então, existe norma para tudo. Existe norma para um produto, existe normas para serviço, existe norma para iluminação. O mundo da engenharia ela é regido por normas, né? Essas normas técnicas. E aí, nesse sentido, o que é uma norma para quem não é da área, né? A norma é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece regras, diretrizes ou características mínimas para as atividades ou para seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Então, a gente já tendo essa definição de normas, quantos de nós não nos deparamos com uma cena assim, né? Eu vou fazer que nem o Tiago na palestra dele de ontem, vou deixar algumas interrogações, algumas dúvidas, né? Algumas perguntas para vocês, e aí no final a gente pode discutir, vocês me passarem também a visão de vocês. Então, quantos de nós, como bibliotecários, arquivistas, profissionais da informação ou engenheiros, né, nos deparamos com uma cena como essa, né? Que a gente fica escondido atrás de pilhas e pilhas de documentos encaixotados, luminária com a iluminação para o lado errado. A gente pode pensar o seguinte: aqui não tem nenhuma padronização, né? Esses documentos, eles não estão seguindo nenhuma norma. Assim como outra cena que depois que eu hoje estava assistindo a palestra do Luiz e da Ana, ela fez uma sinalização do uso de um determinado documento que chegou posterior, né, falando, pode demolir, e aquele documento não podia demolir, né, então chegou uma planta que foi feita uma revisão errada, ou que já está obsoleta. Então, vocês imaginem o prejuízo financeiro das empresas quando se deparam com uma cena dessa, né? Onde a planta pode estar errada, a revisão não foi aquela adequada, né? Então, o prejuízo para as empresas é imensurável. E aí, nesse sentido, nós citamos algumas principais normas, né? Que são utilizadas dentro das empresas de engenharia com uma certa frequência. Essas principais normas eu sinalizei de acordo com a minha experiência na área de indústria, na parte da engenharia, né, também nas empresas de engenharia, e observamos que essas normas eram muito utilizadas tanto pelo setor de qualidade, quanto pelos engenheiros, quanto pelo Centro de Documentação e Informação, né? Então, eu coloquei em destaque algumas normas, né, que, ora, será uma parte do nosso projeto de hoje, né, da nossa palestra, ora, porque elas fazem parte, são normas basilares, né, de qualquer empresa de engenharia. Então, a princípio, né, começamos com a BNT-NBR ISO 9001 de 2015, que é de Sistema de Gestão de Qualidade, onde ela estabelece alguns requisitos voltados para o cliente, né? Então, a empresa de engenharia, ela pensa no cliente, ela não pensa somente nos funcionários, né? O foco é o cliente. Então,
é uma norma basilar que rege praticamente todos os processos de auditoria de empresas de engenharia. Nós temos a NBR ISO 14001, de 2015, né, que é de gestão ambiental, que tem muito a ver também com a palestra do Tiago de ontem, né, relacionada à sustentabilidade, que ela estabelece alguns requisitos de orientação de uso. Nós temos como destaque também a NBR ISO 27003 de 2020, que fala sobre tecnologia da informação, né, as técnicas de segurança. Eu coloquei ela como destaque porque ela está bem fresquinha, ela é de março desse ano, e ela dá algumas diretrizes acerca da gestão da informação, voltado para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela dá algumas diretrizes que são bem pertinentes ao universo da informação e de documentos, né? Temos ainda a ABNT ISO IEC 27001, que também é voltada para a tecnologia da informação, né? Ela estabelece os principais requisitos. Temos ainda a ABNT NBR ISO 30.301 de 2016, que é voltado para a gestão de documentos de arquivo, né? Como que você vai montar o seu arquivo? Será que o seu arquivo técnico ele está em conformidade com essa NBR? As NBR, elas não são obrigatórias, mas elas são recomendadas. Então, está alinhado? Você pode observar que segue algum critério? Então, essa norma, ela te dá referência para poder adequar o centro de documentação e informação, o arquivo técnico, e assim sucessivamente, né? Então, dando continuidade, nós temos a ABNT NBR ISO 30302 de 2017, que também é voltado para a gestão de documentos de arquivos, né? As diretrizes para a implementação do sistema. Temos a ABNT NBR ISO 17065, que é a avaliação de conformidade, né, de requisitos para organismo de certificação de produtos, processos e serviços. Como eu falei lá atrás, né, existe norma para tudo, desde processos, desde serviço, desde produtos. Então, por exemplo, para fazer a parte hidráulica de um prédio, você vai ter uma norma, para fazer a parte de civil vai ter outra norma, e assim sucessivamente, né? A BNT ISO IEC 17.021 de 2016, que é a avaliação da conformidade, requisitos para organismos que fornecem auditoria e certificação de sistema de gestão. É interessante ter conhecimento dessa norma, até por conta dos processos de auditoria propriamente dito. Nós temos ainda a ABNT NBR ISO 31.000 de 2018, que é a gestão de risco, que é um tema que está muito em voga no momento, por conta de estar estabelecendo, né, algumas empresas, a gestão de risco propriamente dito, a análise, ela incluir dentro do seu planejamento e seguir o passo a passo mesmo, porque algumas empresas, muitas das vezes, elas colocavam que existia dentro do seu projeto uma gestão de risco, mas que ela não era eficiente nem era eficaz. E agora está sendo cobrado, então, é uma norma interessante para que os profissionais da informação deem uma olhada e procurem saber um pouco mais. E finalizando, nós temos a BNT NBR 16.337, que é de 2020, que também é muito fresquinha, e ela fala exatamente sobre isso, o gerenciamento de riscos em projetos, os princípios e diretrizes gerenciais, por conta desse problema que eu falei, que ficava muitas das vezes no papel e não era seguido. Então, foi gerada essa nova norma, que ela vai dar essas diretrizes principais para que seja feita uma boa gestão de risco nos projetos de engenharia. E aproveitando essas mesmas normas, nós, como profissionais da informação, podemos utilizar em nossos projetos de gestão documental, porque projeto é projeto, então existe alguns requisitos, algumas bases, né, que todo projeto deve ter, independente de qual segmento. E aí, aproveitando o gancho, né, eu falei que algumas normas eram basilares, né, dentro das empresas. A 9001 de 2015 eu considero como a principal norma de auditoria, né. É importante frisar que a existência da documentação do sistema de gestão
ela favorece a conscientização do que é fundamental para a organização, visando sempre atender os requisitos do cliente, de uma forma que essa norma ela fala o seguinte: o meu foco é o cliente sempre tem razão, né? Quem trabalhou já com comércio sempre lembra disso, o cliente sempre tem razão. Na empresa de engenharia é quase a mesma coisa, a gente nunca vai contrariar o nosso principal cliente, a gente vai tentar falar com eles de uma forma amigável, tentar compreender o problema e trazer sempre uma solução. Então, essa norma, ela orienta também que nós criamos documentos que façam sentido para a empresa e, consequentemente, para o sistema de gestão. Porque, antigamente, as empresas, no modo geral, elas compilavam os requisitos das normas e apresentavam como manual de gestão. Então, não tinha sentido nenhum para a empresa, né? Então, nessa nova norma, eles estabelecem que tem que fazer sentido para a empresa. Ela não pode ser simplesmente a compilação dos requisitos que a norma estabelece, né? E outra questão que a norma traz para a gente, né, a fim de ciência, é que a informação documentada, ela tem que estar sempre disponível e adequada para o uso, onde, quando e quando for necessário. E aí a gente vem lá naquele exemplo lá de trás da imagem, né? A imagem, será que aquela pessoa que está atrás da pilha de documento, ele conseguiu achar a documentação? Será que ela consegue achar de uma forma rápida? É o primeiro questionamento, né? E aproveitando, fazendo um gancho com a palestra do Luiz de hoje, ele trouxe a questão da tecnologia, né, da mudança de migração de mídias. Será que se hoje eu apresentar para alguém, né, que trabalha na minha instituição, uma informação que está dentro de uma fita cassete, será que eu vou ter equipamento para reproduzir aquela informação que está naquela fita cassete? Então, isso tudo tem que ser pensado de tempo em tempo. A gente tem que pensar se o suporte, a tecnologia do suporte, ela vai estar atendendo a minha demanda. Se vai ser necessária a mudança do suporte, se vai ser necessário a mudança da tecnologia, e assim sucessivamente, né? Outra questão que a norma traz é relacionado ao prazo, né, de guarda e aonde está guardado. Será que todos nós saberemos aonde o nosso projeto executivo do projeto XPTO vai estar guardado? Será que se alguém chegar no seu setor hoje, você vai saber informar se ele está em meio analógico ou em meio digital? Será que o seu sistema de gestão da informação, ele consegue trazer essas informações para que você possa prestar um atendimento rápido, eficiente, eficaz? Então, esses são pontos que a norma traz para que a gente possa refletir e nos adequarmos, né? Outra questão muito importante que a norma traz é sobre o envolvimento das pessoas. Todos devem saber exatamente onde está guardado a informação, o documento, e como acessá-lo, né? Então, essas informações, a norma diz que é imprescindível que todos saibam. Outro fator que a norma orienta é que a informação ela tem que estar protegida o suficientemente contra a perda da confidencialidade, uso impróprio ou perda da integridade. Vocês imaginem se a gente tem acesso a todas as informações do Pablo ou da Todesca, né? Aquelas informações que ninguém tem acesso, que não poderia ter. Seria um prejuízo muito grande para eles, né? Que essas informações fossem vazadas. Ou, vocês imaginem uma informação sigilosa que a empresa pode ganhar uma nova licitação, caindo em mão da concorrente. Então, a informação ela tem que estar sempre protegida. Quem tem acesso, né, quem tem o direito a acessar o arquivo, acessar aquela informação, se aquela informação é pública, se ela é sigilosa, essas questões têm que ser avaliadas também. E para complementar, a norma ainda ela diz que existem algumas atividades complementares que é interessante que a empresa pense, né? E, como que eu vou dizer, que ela adote, né? Por exemplo, a distribuição, o acesso, a recuperação e o uso da informação. Ela diz o seguinte, que não basta apenas imprimir um documento, né? Eu não posso pegar um documento, imprimir e colocar em cima da mesa da pessoa. Eu tenho que fazer com que o meu colaborador ele saiba aonde localizar aquele documento,
para que serve aquele documento, como utilizar o documento, né? De nada vai adiantar se eu der um livro em hebraico para uma pessoa que não sabe hebraico, né? E assim sucessivamente. Outra questão que a gente traz, que é muito importante, é relacionado ao armazenamento e à preservação. Fazendo novamente um paralelo lá com o Luiz, tem que ter a questão da mídia, se vai estar recuperado, se você vai conseguir recuperar aquela informação ou não. Então, assim, se você observar que você não vai conseguir recuperar a informação que está na sua fita cassete, você tem que pensar numa forma de migrar aquela informação para uma mídia que você possa recuperar aquela informação, para que ela não se perca. E dando continuidade, né? A norma ainda fala que, como uma atividade complementar, a gente tem que pensar na questão do controle das alterações, da revisão e da versão. Que aí a gente vai novamente lá na palestra da Ana, que é a questão da revisão, né? De utilizar a revisão errada, a implicação que pode dar no projeto. Então, é sempre necessário rastrear as alterações que são feitas no documento e sinalizar a todos os envolvidos, né? Seja nas empresas que possuem um sistema integrado que possa funcionar, ou se for o caso de algumas empresas que seja analógico, mas existe essa necessidade de sinalizar a todos os envolvidos que aquela planta, aquele documento sofreu algumas alterações. E a outra próxima questão é relacionada à retenção e à disposição, né, que ela é muito voltada para o tempo de guarda dos documentos. Por quanto tempo eu guardo? Como que eu vou acondicioná-lo? Será que a minha SBILT do meu projeto ele está guardado no local correto, de forma correta? Isso tudo tem que ser pensado. Então, a norma ela também fala sobre a questão da retenção de tempo, né, que vai ser muito relacionado ao nosso ator principal, que é a tabela de temporalidade lá na frente. Por que eu estou trazendo essas informações para vocês? Porque elas são interligadas. Então, para que a gente possa entender a tabela de temporalidade de destinação ou tabela de temporalidade documental de uma forma que ela vai se tornar uma ferramenta, eu tenho que entender as premissas. E quais são as minhas premissas? O que é uma auditoria? Quais são os tipos de auditoria que eu vou me deparar? Quais são as normas que eu posso utilizar nesse processo de auditoria para complementar, para me ajudar, para me auxiliar na elaboração da minha tabela de temporalidade, para que ela se torne realmente um instrumento de gestão, um instrumento que vai me ajudar na redução de custos lá na frente, né? Então, uma coisa que eu sempre saliento, né, que você documentar a informação de uma forma correta é você preservar a memória institucional. Você evitar retrabalho, é você evitar problemas no futuro, né? E não é somente a informação, o documento que é criado pela empresa, é aquilo que é recebido também pela empresa. Eu gosto muito de exemplificar, vocês imaginem, a empresa XPTO paga a empresa XY para elaborar um projeto de viabilidade econômica. Esse projeto de viabilidade econômica para um determinado projeto, ele tem que ser acondicionado dentro do dossiê do projeto. Ele não pode ser descartado simplesmente porque foi feito por outra instituição, porque ele foi feito para o projeto. Então, tudo que é feito pela empresa ou para a empresa para um determinado projeto, ele deve ser guardado, acondicionado de forma correta. E aí a gente entra no nosso ator principal, né? A nossa tabela de temporalidade de destinação como instrumento de auditoria. E o que é a tabela de temporalidade, né? Que a gente fala tanto dos profissionais da informação, que a gente sempre lembra que temos estudantes, engenheiros e outros colegas de outras áreas, né? Então, a tabela de temporalidade, ela é um instrumento de destinação aprovado pela autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda, tendo em vista a transferência, recolhimento ou eliminação de documentos. Podendo completar ainda, ela é uma ferramenta de gestão que tem, por sua vez, fazer parte do processo de gestão de processos, que é fundamental para a execução das rotinas da empresa através do mapeamento das atividades em busca dos objetivos da empresa, né?
A tabela de temporalidade, ela deve ser de conhecimento de todos os envolvidos, ela deve ser criada, validada pela alta direção ou pela comissão de avaliação e autorização, né, no caso das empresas privadas e públicas. E como que a gente demonstra para a alta direção a importância do arquivo ou do centro de documentação no processo de auditoria? Isso daí vai ser uma reflexão que eu vou deixar para vocês, e aí no final desse nosso bate-papo, vocês me passam como que vocês entendem, como que pode ser demonstrado para a alta direção a importância do seu arquivo. E aí, adentrando dentro desse universo, né, de documentos, de arquivos, porque o documento ele é arquivado em algum lugar, né? Pode ser num sistema de GED e pode ser em formato analógico lá nas nossas estantes, na nossa mapoteca, e assim sucessivamente. Então, os documentos, enquanto eles estão no campo, enquanto eles estão constantes, eles são do arquivo corrente. Quando eles começam a ser deixados um pouquinho mais de lado, eles vão para o arquivo intermediário, e quando for o caso, eles vão para a guarda permanente, né? Lembrando sempre que é na fase corrente que os documentos eles são classificados quanto ao seu valor, que pode ser primário, que são aqueles que possuem valor administrativo, legal, fiscal, ou o valor secundário, que é aquele que possui valor histórico, probatório e histórico informativo, né? Que são aqueles de guarda permanente que a gente nunca se desfaz. E aí é importante salientar que os documentos eles constituem uma prova, né? Que podem provas que podem salvaguardar empresas de prejuízos imensuráveis. Vocês imaginam, né? Um prédio que cai, a documentação estando ok, a parte da planta estando na empresa, será que a empresa vai ter alguma punição? Eles pedem, né, muitas das vezes, eu gostaria de avaliar a planta, eu gostaria de acompanhar o projeto daquele prédio que caiu para ver quem ou o que levou, quais as responsabilidades, quem errou. E aí, se você tiver todo o amparo legal, tiver com a sua documentação tudo organizada, você tem um respaldo legal, né? Então, assim, você pode salvar empresas de inúmeros prejuízos. E aí, a gente já sabendo desse universo de documentos, né, e dessa questão dos arquivos, e tendo toda o conceito, né, que foi passado de auditoria, normas, o que nós podemos fazer em paralelo, né? Comparar e como fazer com que a minha tabela de temporalidade ela tenha um amparo para se tornar uma ferramenta de gestão documental, né? Então, a gente observa que existem alguns requisitos comuns nas normas que são similares na nossa tabela de temporalidade, né? Alguns profissionais da área sabem que, eu digo alguns porque nós temos bibliotecários e outros profissionais e temos arquivistas que são os donos, né, do conceito, né, de arquivo mesmo. Que a tabela de temporalidade ela possui alguns campos básicos. E aí, fazendo um paralelo entre as normas e a nossa tabela de temporalidade, nós observamos que existe o campo identificação como requisito nas normas, que em paralelo nós temos o item documental, o assunto e a descrição, que nada mais é do que a mesma coisa, né? Nós temos nas normas o requisito legal, quais são as leis, quais são as normas, enquanto que na nossa tabela de temporalidade nós temos, ou poderemos ter, porque é um campo opcional, a legislação e as normas que são aplicadas. Temos a proteção no requisito comum das normas, e em paralelo nós temos o campo acesso, valor e via, ou seja, quem tem acesso, se é original ou cópia, qual é a via, para quem vai, né? E dentro desse contexto, a proteção é a questão que eu falei lá atrás de acesso. Tempo de retenção e prazo de guarda, é a mesma coisa. Por quanto tempo eu vou guardar, né? Qual vai ser a destinação? Eu tenho esse documento, ele vai para eliminação após prescrever o tempo, ou ele vai para uma guarda permanente. Tenho como requisito comum nas normas, né, o armazenamento e a área. Como que ele está sendo armazenado? Ele está sendo armazenado em meio analógico ou meio digital? Qual a área? Esse meu documento,
ele fica vigente na área ou ele vai para um arquivo técnico, né, para o arquivo ativo, ou esse mesmo documento, ele vai ficar no campo, ele não vai ficar no escritório, esse documento ele vai para a área. Porque o que acontece no processo de auditoria? Quando a gente cria a nossa tabela de temporalidade e ela se torna uma ferramenta, você tem que dizer na sua tabela informações que são requisitos mínimos das normas, né? No caso, no 9001, ela vai ter como se fala? Perdi a palavra. Vai ter como base esses requisitos, né? E aí, a minha tabela de temporalidade, para atender. Parece que a Isa cortou um pouquinho aí. Vamos ver se ela volta. Pode ter sido a conexão. A Todesca acabou, só dando um recadinho para todos vocês, pessoal. Empresa. A Todesca acabou de publicar aí um pedido de selfie, tá? Lá no Instagram. E eu coloquei o EDOC oficial, então quem quiser tirar uma selfie aí mostrando que está assistindo as palestras, fique à vontade, marque a gente no Instagram ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Bacana. Isa, você deu uma caidinha aí, mas voltou, né? Sim. Voltei? Voltou. Então, nas normas, né, a gente tem como campo o armazenamento. Em paralelo, nós temos o suporte local, para dizer se ele está em meio digital, se ele está na área, se ele está no sistema, se ele está numa rede, que algumas empresas ainda adotam a estrutura de rede, mas que não é recomendado, né? Nós temos hoje no mercado uma imensidão de sistemas que atendem muito bem. Nesses 3 dias de EDOC, nós pudemos observar os sistemas que estão em voga aí no mercado atendem às nossas necessidades, e em ambos nós temos o campo observações, onde a gente coloca tudo aquilo que não tem nos campos acima. E aí, com isso, a gente consegue montar uma estratégia de transformar a nossa tabela de temporalidade como uma ferramenta. Por quê? A partir da tabela de temporalidade, eu posso apresentar para uma outra direção e falar, olha, está em consonância às normas que a minha empresa é auditada. Eu posso auxiliar no processo de auditoria. Eu, enquanto profissional da informação, não necessariamente preciso estar alocada somente no arquivo técnico ou no centro de documentação. Eu posso auxiliar também os auditores internos. Eu posso auxiliar a preparar a minha empresa com base na minha tabela de temporalidade para uma auditoria externa. E aí, dando continuidade, nós observamos os principais benefícios do uso da tabela de temporalidade no processo de auditoria. O primeiro benefício que eu acho muito importante é a redução do custo com as informações que são armazenadas de forma inadequada ou que estão desorganizadas. Porque a hora homem é grande na maioria das vezes, né, dentro de uma empresa. E aí, o custo de se procurar uma informação que não se sabe aonde está, que você não consegue localizar, é muito grande. No tempo que nós estamos vivendo, né, nessa nova era, não podemos ficar 2, 3 dias para procurar um determinado documento para passar para o nosso cliente. É questão de minutos. Nós temos que utilizar o WhatsApp, Skype, e-mail, e todas as ferramentas para atender de uma forma rápida, né? Rápida e eficaz. Também não adianta a gente sermos apenas rápidos e entregarmos para o nosso cliente uma informação obsoleta, uma informação que está desatualizada ou que está incompleta. Outra questão que a tabela de temporalidade ajuda muito é na racionalização do espaço físico. Ela ajuda a otimizar. Quantos de nós já nos deparamos em projetos de engenharia, né, com a documentação, da necessidade de enviarmos para a guarda externa os nossos documentos? Ou não temos espaço suficiente nos nossos arquivos e ficamos sem saber, posso guardar, não posso, por quanto tempo? Então, a tabela de temporalidade, ela te dá essa direção. Como eu falei, o custo dos profissionais na busca da informação, né? A redução da utilização de documentos obsoletos ou a perda de documentos
que vocês imaginem, né? A gente tem uma proposta que está em andamento para uma licitação e descobre-se que um determinado atestado que é fundamental para aquela proposta foi perdido. Como que nós vamos fazer, né? Então, a tabela de temporalidade, no momento que ela te auxilia e te diz onde está o documento, por quanto tempo eu devo guardá-lo, você evita perdas. Ela ajuda na redução do custo com retrabalho, porque no caso lá da nossa imagem, lá atrás, né, no slide da planta que foi utilizada errado, eu até citei a palestra da Ana, né, da questão da utilização de uma planta, de um documento obsoleto. Então, vai evitar que aquele projeto tenha que ser refeito, aquela etapa do projeto tenha que ser refeita. A gente consegue montar uma padronização e uma adequação do nosso material arquivístico. Então, como no slide anterior, a gente não vai ter pastas e caixas, a gente vai conseguir ter uma padronização, né, para recuperação rápida da informação. A gente consegue auxiliar com a tabela de temporalidade um processo de tomada de decisão em todos os níveis organizacionais. E aí eu tenho um exemplo que eu vivi, né, em casos de editais, né, a nossa empresa XPTO, né, que é um caso fictício, mas a gente já passou por isso, né, ela vai entrar no processo de licitação que os editais, ela já participou de um edital similar, então ela já apresentou em algum momento uma proposta. O que o centro de documentação ela pode fazer? Ele pode repassar essa informação. Olha, o edital XPTO é similar ao edital XY, que nós apresentamos a proposta P1. Então, a minha autodireção, o meu gestor imediato, ele pode analisar se é válido dar prosseguimento. Ele vai auxiliar na tomada de uma decisão a âmbito gerencial. Vamos continuar? Vamos. O que nós apresentamos naquela proposta, que se ganhamos ou perdemos, consegue trazer a questão das boas práticas, né? E assim conseguir agariar uma boa posição no mercado. E para finalizar, a gente consegue a preservação dos documentos que são legais e montar a preservação da memória, né, daquela instituição. Não são todas as empresas que têm essa preocupação com a preservação da memória. Então, assim, no projeto, na palestra do Irineu, que ele falou sobre gestão do conhecimento, é muito importante a gente preservar a nossa memória, né? A gente reduz o trabalho, a gente não precisa reinventar a roda. A gente tem a possibilidade de aproveitar a roda e dali criar o caminhão, criar outros e outros e outros, né? E aí, estou finalizando, estou deixando meus contatos, tanto como consultora como pela Arquibíblio. Vou sinalizar o Godinho, né? Ele falou que a Todesca, ela tem, como se fala? Ela consegue, né, tirar aquela virgindade para lives, né? E eu sou uma que no presencial eu sou muito brincalhona e tal, mas em questão de live é a primeira vez. Eu fui desvirginada de live pela Todesca, pelo Pablo, né? Então, eu peço desculpa pelos meus S's, pelo meu carioquês. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar, que a gente vai sempre tentar ajudar de alguma forma, e agradeço a todos vocês aí a compreensão pelo dia de hoje e das próximas. Obrigadão, Pablo. Muito bom, Isa. Parabéns pela sua palestra. Estou vendo aqui já várias pessoas parabenizando você, a Renata, parabenizando você pela sua palestra. Muitos assuntos super interessantes. Você trazer essa perspectiva da normativa, os apontamentos sobre o plano de classificação e tabela são elementos essenciais para os projetos de engenharia, para projetos na área de gestão documental. A gente vai deixar os comentários para o final, porque eu vou fazer a minha apresentação aqui, tentar fazer com a maior brevidade possível.
Eu falo pouquinho, né? Eu não gosto de falar. Ao contrário da Isa, eu já tenho um pouco mais de experiência com live. Já são aí 2 anos trabalhando nesse ambiente digital, com cursos e treinamentos, capacitações. Mas é o que eu sempre brinco, assim, cada palestra, cada live é uma experiência diferente, é um público diferente, reagindo, interagindo. É um colega do lado aqui também diferente, né? Aqui, parece que você está aqui do meu lado, Isa, aqui, mas não está, né? Você está um pouquinho distante do ponto de vista geográfico, né? Você está no Rio e eu na Bahia, mas é uma experiência muito interessante e proporcionada justamente pela informação, pela perspectiva também da engenharia, né, de softwares, e a partir disso eu começo a minha palestra. Antes de apresentar alguns slides, é importante, assim, eu mencionar algumas questões que foram levantadas desse evento, que tem a ver com o que eu vou trazer hoje, com essa perspectiva do ambiente, de um ambiente híbrido para um ambiente digital, né? A gente trazer essa perspectiva da transformação digital na nossa versão da informação, da gestão da informação. E esse ambiente híbrido, por que eu não chamo mais de analógico? Porque não é mais o papel, né, gente? Já há muito tempo. E também não é só o digital. A gente já convive de uma forma híbrida há alguns anos, né? A partir do momento que nós temos aí uma tecnologia avançando, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Com essa explosão informacional que a ciência da informação apresenta de uma forma bastante metodológica, didática, para a nossa compreensão e reflexão e questionamentos, né? E eu tenho essa oportunidade de viver também na academia essa experiência, porque eu sou doutorando do Programa de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia. Então, essa perspectiva da transformação digital sob a nossa visão, a nossa versão arquivística, da biblioteconomia, da ciência da informação, dos profissionais que trabalham com informação independente da sua formação acadêmica, é importante para a sociedade, é importante para que o mundo conheça essa nossa versão. E aí vocês viram ao longo dessas palestras, esses 3 últimos dias, palestras fantásticas, brilhantes, que nos trouxeram insights, nos trouxeram questionamentos, nos trouxeram oportunidades para poder discutir, interagir também, apresentar nosso ponto de vista aí no chat. Muita gente foi fazendo isso, né, ao longo das transmissões. A gente começa a perceber e se questionar do daqui para frente, né? O que é que nós vamos fazer? Especialmente com essa experiência desses 3 últimos dias. Eu não estou falando do pós-pandemia, não estou falando da situação que nós acabamos envolvidos, né, nesses últimos meses. Eu estou falando do agora, do amanhã. Amanhã é sábado, né? É dia de dar uma arrumada na casa, obviamente, mas é dia também de começar a colocar em prática aquilo que a gente vem anotando e vivenciando esses 3 últimos dias, né? Será que você anotou umas coisas? O que é que você vai fazer daqui para frente, né? A partir dessa imersão que você teve aqui no EDOC Engenharia, né? Então, são perguntas que eu vou fazendo, tá? A mudança cultural, você já percebeu que é isso que tem ocorrido. Não é apenas uma transformação digital. Essa transformação que vem acontecendo, ela é social também, né? Então, assim, essa mudança cultural, essa valorização dos processos que nós verificamos também durante essas transmissões, né? É aquela brincadeira daquela música. Mudança cultural, ok. Processos são importantes, ok, né? Então, o que é que está faltando para a gente tomar um direcionamento? E agora, por onde é que a gente vai começar nesse processo? Vamos colocar em prática as coisas, né? Vamos conhecer, por exemplo, nossos patrocinadores que participaram do evento, buscar parcerias com eles, conhecer mais os nossos palestrantes que também apontaram aí, e a maioria deles são do mundo corporativo, são consultores, também que precisam de parceria. Vamos buscar essas conexões que o próprio EDOC favorece há muitos anos, conexões, inclusive, conjugais, né? Teve casamento já em EDOC, e a Todesca depois pode contar um pouco para a gente essa história, viu, Isa? Então, assim, vamos buscar colocar em prática, porque
esse mundo híbrido ao digital, ele necessariamente tem a ver com protagonismo, tem a ver com ação, tem a ver com definição de estratégias, e essas estratégias são muito individuais e particulares. Claro que precisando de um coletivo para que essa estratégia funcione, mas se você não tomar uma posição, escrever, começar a perceber as oportunidades que foram geradas a partir desse evento, esse híbrido ao digital vai demorar para acontecer para você e talvez para o entorno seu, porque essa necessidade do protagonismo é premente na nossa área, né? Então, eu começo a nossa palestra, antes de apresentar slides, chamando a atenção disso, né? Para que você coloque, de fato, em prática, a partir de amanhã, a partir de agora, não é verdade, Isa? Alguns insights, alguns ensinamentos, algumas questões que vocês viram aí na palestra da Isa, na palestra anterior, do Luiz, da Ana, da Sabrina, do Felipe, da Camila e Edenilza, e de ontem e de quarta-feira também, tá? Eu vou compartilhar minha tela, porque a minha apresentação hoje, apesar de ter muitos slides, e quem me conhece sabe que eu adoro colocar muitos slides, mas, ao mesmo tempo, eu não passo esses slides muito um a um, às vezes eu vou mais rápido, mas o bom é que fica disponível lá para você na plataforma, tá? Para você ver quando você quiser, para você poder acompanhar aí esses ensinamentos sobre transformação digital e ambiente paperless, e os outros palestrantes também já têm as suas palestras disponíveis lá. A gente está colocando agora as de hoje, assim como o certificado também, que já está na plataforma para as pessoas do plano executivo, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o Pablo Soledade, eu sou doutorando e mestre em ciência da informação, sou bacharel em arquivologia, tenho realizado muitos projetos, já tenho mais de 20 anos aí de atuação também no mercado da gestão da informação e documentos, e hoje eu tenho uma atuação muito mais forte na área de treinamentos e capacitação. Minha experiência é muito grande na área de digitalização de documentos, gestão de documentos digitais. Eu fui conselheiro do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos, fui presidente da Associação dos Arquivistas da Bahia, enfim, tenho uma história realmente forte com a ciência da informação, estudo muito, sou professor, instrutor e palestrante nessa área já há algum tempo. Então, hoje a gente vai falar sobre essa transformação. E a primeira pergunta forte que eu faço para vocês é se o papel vai acabar. Vocês acham que o papel vai acabar? E aí, me digam aí, o papel vai acabar, o papel já acabou, o papel está acabando, né? Estou vendo aqui a Thaís comentando, eu sou edoquiana, com certeza. O Silvio parabenizando sua palestra, a Isa, o Ronaldo Seravolo aqui falando que este é um caminho sem retorno, mundo digital 5.0. Eita, aí o Godinho falou ontem que o 5.0 é nós estarmos aí em Marte, né, em órbita. China está lançando aí a primeira missão para Marte, eu soube, né? Então, as coisas estão evoluindo realmente para esse patamar, onde a gente não sabe onde vai chegar, mas a sociedade vai evoluindo. E os profissionais da informação e os engenheiros, vocês já perceberam o quanto os engenheiros têm feito em relação a esses equipamentos, a essas ferramentais na área da informação, pessoal? Quantas coisas o próprio EDOC trouxe ontem aqui na área de agronomia, tantas coisas na área da informação de software, olha os engenheiros de software, de sistemas, de hardware, né? Na área 3D, de scanners, então tudo isso a gente precisa ter essa visão. Às vezes a gente pensa na engenharia apenas na área civil, né? Na área elétrica, mas essa perspectiva realmente da construção, das estruturas, dos equipamentos que são super essenciais para a evolução desses processos e a evolução da sociedade. Então, será que esse papel realmente vai acabar? Será que esse papel está acabando? Para mim, o papel está deixando de ser o principal suporte de registro da informação, né? Alguns dizem, não, o papel já deixou, não é mais o suporte de registro da informação. Outros acham que não vai acabar, né? Que o papel vai perdurar aí por séculos e séculos e séculos.
Mas o que eu posso dizer e afirmar é que, de fato, ele está deixando. Não vou dizer que ele deixou, porque tem muitas empresas ainda, gente, que funcionam sobre o papel e o meio digital também, tá? Por isso que é do híbrido ao digital. Vocês veem muita gente falando do papel, né, para o digital. Mas o papel não tem mais uma empresa que trabalhe apenas com papel. É impossível isso acontecer hoje, né? As empresas necessariamente precisam ter algum recurso tecnológico para se desenvolver, algum arquivo nato digital, algum arquivo digitalizado. Notas fiscais, por exemplo, as notas fiscais são eletrônicas, né? E são documentos digitais importantes. Então, é um mundo híbrido que nós estamos vivendo, e esse hibridismo, ele vai se perdurar por mais tempo, isso eu não tenho dúvida. O papel vai permanecer por um bom tempo, mas o papel é um suporte de registro da informação, como qualquer outro suporte, mas com uma força que o suporte tem. E aí, o que é que acontece com o papel, né? O papel, já pela história aí, é de 500 anos antes de Cristo, né? De origem chinesa. Então, ele é bastante sólido, tá? Mas não significa dizer, não podemos ser inocentes a esse ponto, em achar que o papel ele vai durar a eternidade, tá? Porque nós vivemos muito pouco nesse mundo, né? Nós vivemos 100 e poucos anos, e as nossas gerações anteriores tiveram outro suporte de registro da informação, né? Os nossos ancestrais não sabiam nada sobre papel. Os nossos ancestrais registravam a informação eram as pinturas rupestres, né? Eles se comunicavam a partir de imagens, de gravuras, né? De demonstração do que estavam fazendo naquela época, e a partir desses registros nós temos conhecimento sobre forma de vida, sobre região geográfica. Então, são registros de informação. E aí nós temos a pedra do Moisés, né? Com os 10 mandamentos, aquele suporte pesado, difícil de carregar, né? Imaginemos naquela época as pessoas registrando as suas informações num suporte como esse, e aí uma mudança grande para o papiro, né? E claro que em regiões diferentes, e não são cortes estanques, né? Não começa um e termina o outro hoje, amanhã. São coisas que vão convivendo com o tempo. E essas mudanças, elas vão acontecendo de uma forma paulatina, né? Aí você tem o pergaminho, já com esses, algumas, já com perspectivas, né, de materiais de celulose, e aí nós temos o papel de origem chinesa, né, de 500 anos, cerca de 500 anos antes de Cristo, com toda a sua solidez atual ainda, né, e com utilidades diversas. Nós temos aí um exemplo da Bíblia do Gutenberg, né? Quer dizer, o papel revoluciona, né? A prensa também, são coisas fundamentais para o processo de evolução social. E temos registros que já foram embora, mas permaneceram por muito tempo, e ainda existem nos arquivos, nos armários, nas gavetas. Se nós visualizarmos, tem fita cassete, né? Nós temos VHS aí, ainda precisando rebobinar, não é verdade? Quem não lembra de rebobinar uma fita para não pagar multa na locadora, né? Mas são registros, são locais que se registravam informação, e que alguns com uma maior longevidade e outros com menos, né? Tudo isso vai registrando momentos, vai registrando informações. Olha aí o filme, né? O filme com 24 poses, aquela loucura para não perder, né? Não deixar queimar uma pose. Isa lembra disso, é da época dela, né, Isa? Pelo amor de Deus. Eu lembro bem desses momentos, né? Com certeza. Oi, Isa. Com certeza, bons momentos. E nós temos esses momentos também do microfilme, que até hoje está aí ativo. O microfilme é um suporte de registro da informação bastante sólido, com um tempo de longevidade, com a longevidade maior, né? Mas que está sendo, busca se substituir, né? Tem a microfilmagem eletrônica, já, olha os bolachões aí de disquete, com pouquíssima capacidade de armazenamento, e uma
uma linha muito tênue entre o registrado e o sumido, né? Esses disquetes a gente abria, corrompia logo, e aí nós vamos para o CD. O CD já não existe mais praticamente aí unidades de computador que estejam com CD, né? Os desktops não são mais vendidos com leitor e gravador de CD, de DVD, mas existem lá nos nossos arquivos um monte disso lá. Nos arquivos da área de engenharia, então, a gente percebe qualquer visita técnica que fazemos uma quantidade enorme e que precisa passar por esse processo de migração, né? Migração de suporte para fazer um armazenamento e uma garantia de continuidade desses arquivos, né? E aí nós temos HDs, nós temos os SSDs, tudo isso é evolução, né? E os arquivos digitais. E os arquivos digitais, eles não ficam numa nuvem, né? Porque nuvem não existe nem para... Meu filho, minha filha achavam que o algodão doce era da nuvem. Eu também, né? Sempre achei isso, né? E tem muita gente que acha que o documento, o arquivo está lá na nuvem. De algum jeito ou de outro, ele foi armazenado nessa tal dessa nuvem. Mas que nuvem é essa, né? Onde é que estão os nossos arquivos digitais, os nossos arquivos nato digitais e digitalizados? E aí nós temos coisas mais robustas que vêm sendo utilizadas, as fitas LTO, com a capacidade de armazenamento maior, com a longevidade também maior. Muitos da área de preservação vêm usando, né? O LTO tem aí a capacidade de armazenamento de 30 anos, outros acham que um pouco menos, outros um pouco mais, mas alguns fabricantes trabalham com essa perspectiva, e sempre vão surgindo novos formatos. A Microsoft agora, no final do ano passado, estava trazendo esse projeto Silica, né, o Silica, sobre o armazenamento de informações in vitro, né, de alta resistência com a capacidade de muitos e muitos gigabytes, né. Então, a sociedade vai evoluindo, os engenheiros de software, de hardware, vão buscando novas perspectivas, né, de armazenamento. E aí a gente sabe que existem muitos softwares da área pública, da área de proprietários também, e só nessa EDOC Engenharia nós verificamos uma série deles, e isso está muito relacionado, sim, aos arquivos digitais e digitalizados, porque os softwares, eles têm uma finalidade, e essa finalidade é do armazenamento, da possibilidade do acesso mais prático, né, da celeridade, do dinamismo no acesso à informação, e isso precisa estar relacionado com tudo isso que nós falamos, com essa evolução, né? E aí a gente chega a essa perspectiva do low paper ou paperless, tá? O low paper e paperless é o que a sociedade vem buscando hoje, que é a redução. Na verdade, a sociedade vem buscando mais até do que isso, que é o zero paper. Muita gente fala de projetos zero paper sem nem ter iniciado projetos de paperless, tá? São coisas diferentes. Você pensar no projeto de papel zero é algo a longo prazo, tá? É algo que não depende nem só da instituição, depende de normas, depende de outras instituições também terem os seus processos de zero paper para que não exista uma dependência de impressão, né? Agora, os projetos de paperless, eles são mais pé no chão, digamos assim, né? São bem mais possíveis. O cenário atual exige isso a curto prazo. E aí as empresas, às vezes, não sabem o que é isso, acha que paperless é apenas a digitalização do documento, né? E não todo um processo de gestão documental digital e física que precisa ser feito, tá? E aí o zero paper é essa perspectiva de um ambiente 100% digital, tá? E eu pergunto se já existe, mas no Brasil, trabalhar com essa perspectiva é muito difícil, porque, como eu falei, a empresa precisa imprimir para ter uma relação com outro órgão ainda. É certo que as coisas estão evoluindo, eu falei dos softwares, cada vez mais existem integrações, existem app, existem web services, né, entre os softwares, para que exista cada vez menos necessidade de impressão, tá? Mas essas coisas estão evoluindo. Receituários médicos eletrônicos, né, é uma novidade, saiu agora recentemente a medida provisória 983,
falando das assinaturas digitais, flexibilizando um pouco mais e trazendo conceitos, né, do que é que seria essa assinatura eletrônica, essa assinatura digital qualificada, sem a necessidade da certificação digital ICP. Esse assunto vai vir para mais 3 horas aí, no mínimo, conversar, né? E o low paper, o paperless, tem essa concepção de um ambiente com baixo uso do papel, com consumo consciente, sustentável, com uma redução significativa, né? Às vezes a gente consegue chegar em projetos a 90% de redução de papel, ou a 99%, dependendo do investimento que a empresa faça, dependendo dessa questão da cultura que a gente conversou no início, né? Essa mudança cultural interna, porque não é só implantação de softwares, é preciso mudar essa cultura internamente para que as coisas realmente fluam e não precise fazer impressão de papel. E essa nuvem é isso aí, pessoal. Quer dizer, será que realmente nós sabemos guardar os nossos documentos em nuvem, né? Será que a área de engenharia, e olha que os projetos que eu faço de digitalização de documentos nessa área, a grande maioria, os gestores não sabem, não têm a menor noção, acham que o Google Drive gratuito dele, do e-mail dele, é o suficiente, tá? E muitos já me pediram para poder fazer a digitalização e colocar lá no Google Drive. E não é, a gente sabe que é um processo que exige muita cautela. Vocês viram no Edoc Engenharia aqui, várias empresas falando sobre isso, vários palestrantes falando sobre os critérios, né, os cuidados para garantir manutenção de autenticidade, para garantir a confiabilidade, fidedignidade desses documentos digitais, né? E aí a nuvem é isso aí, gente. Essa é a nuvem, não é aquele algodão doce que vemos no céu, né? Não é aquele algodão doce. A nuvem é essa estrutura que precisa existir por trás, né? A nuvem, ela precisa ter robustez para poder garantir essa integridade, essa confiabilidade que tanto estamos buscando, seja documento digitalizado, seja nato digital. E essa estrutura de data center, eu trouxe essa foto aqui porque ela é bem interessante, é uma estrutura um pouco menor, né, mais simples, tem muitas empresas que a possuem, né, mas que não resolvem, porque ela está num local apenas. Não imaginemos que esse local seja furtado, que esses cabos sejam cortados, que exista um incêndio e não haja aqui um backup, um espelhamento fora dessa sala, uma redundância, né, fora desse ambiente, uma contratação de uma nuvem privada, que eu recomendo, sim, fazer contratação, mas, claro, olhar os critérios, que nuvem é essa, ver direitinho o contrato em relação à confiabilidade, né, em relação ao sigilo, quem tem acesso ao quê. Então, é necessário fazer. Eu recomendo hoje que as estruturas de servidores sejam realmente feitas de forma descentralizada, tá? E tem muitas instituições que estão, assim, se gabando porque tem esse data center todo estruturado e tal, mas não tem uma política de segurança da informação que garanta que, caso isso aqui dê pepino, né, como alguns dizem, DBO, as coisas continuem acontecendo, né? E aí, muitos palestrantes falaram sobre isso, que modernização não é apenas tecnologia da informação, não é apenas TI, né? Modernizar tem a ver com processos, tem a ver com organização física, né? Tem a ver com esse mapeamento, né? Tem a ver com capacitação e treinamento das pessoas, né? Não só uma contratação de prestação de serviços externa, que isso é muito importante, obviamente, porque as empresas têm expertise para chegar, para trazer um know-how e melhorar, avançar, às vezes um custo até mais baixo, mas uma capacitação interna daquelas pessoas que serão gestores do contrato, fiscais, das pessoas que continuarão fazendo as coisas após essa consultoria, essa terceirizada sair, né? E também, obviamente, envolve software, envolve tecnologia, mas você vê que não é só isso, tá?
E aí nós temos as perspectivas relacionadas aos natos digitais e digitalizados. Eu vou passar muito rápido isso aqui. Nato digital é um documento que já nasceu eletrônico, já nasceu digital, e ele não precisa ser impresso, tá? Uma nota fiscal, por exemplo, que ela tem um códigozinho de autenticação. Tem gente ainda, empresa, que imprime a nota fiscal, carimba, assina, digitaliza e bota ela como se fosse a original, né? Pasme, mas isso acontece muito. Por quê? Porque existe uma regra aqui na empresa que todo documento tem que ser carimbado. Entendeu? Quer dizer, estamos muitos anos ainda distantes dessa realidade do ambiente digital. Tá? O hibridismo ele vai continuar permanecendo por muito tempo. E se essa gestão de processos, se os gestores não abrirem a mente, né, e sentirem confiança nas coisas, e as empresas, e vocês profissionais, se não trouxerem soluções confiáveis, também seguras, e que mostrem ao gestor quão é importante ele fazer esse processo de transformação, mas com segurança, com infraestrutura, com capacitação, pessoas, enfim, as coisas não acontecem, tá? Já os digitalizados, eles não nascem digitais, né? Na verdade, eles são documentos que você assina, podem ser manuscritos, podem ser documentos que foram gerados há algum tempo, mesmo por recursos tecnológicos, né? Então, você hoje digita um documento num editor de texto, imprime, assina, ele é um documento analógico, e se você faz um processo de digitalização, que não é apenas colocar no scanner e passar a todo um conjunto de procedimentos que trata da digitalização de documentos, né? Tanto para acervos bibliográficos, museológicos, arquivísticos, e aí eu trago esse conceito desse conjunto de procedimentos, porque a digitalização não dá para pensar em digitalizar pegando um papel, colocando no scanner, nomeando ele e acabou. Tem muitas regras, tem metadados, tem requisitos de digitalização, enfim, tem muitas cocitas aí para a gente pensar antes de digitalizar. E pouca gente pensa antes de digitalizar. Acaba digitalizando e depois vai pensar no que vai fazer com esse arquivo digitalizado. A digitalização requer pensar em gestão e preservação digital como premissa, né? Antes de digitalizar, preciso pensar nos requisitos, conhecer normativas e tal. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, após digitalizar os documentos, eles podem ser descartados? É outra pergunta que me fazem sempre. Sim, podem sim, alguns deles, tá? Não todos. Existem as exceções. É preciso verificar as normas, a legislação. Tem o decreto 10.278 aí que estabelece os documentos que podem ser digitalizados, né? Tem as exceções dos audiovisuais, dos documentos do sistema financeiro, especialmente, documentos de identificação, como RG, diplomas e tal. Mas a grande maioria dos documentos hoje que não tem a sua classificação considerada como documento permanente, né, nesse plano e tabela de temporalidade que a Isa comentou anteriormente, você vai poder sim fazer o descarte. Aquele documento que ele é classificado como documento que tem um prazo de guarda no arquivo corrente e até o intermediário, e depois a destinação final é o descarte, ele sim é possível fazer a digitalização e o descarte do original pela legislação. Só que não é apenas a legislação. Há toda uma necessidade de análise da instituição, né? Da maturidade institucional, dos processos técnicos, da infraestrutura que existe ali dentro, das capacitações que eu falei anteriormente, né? Será que a nossa equipe está preparada? Será que a instituição tem políticas bem definidas para se pensar em fazer descarte de documentos, sem pensar na preservação a longo prazo, né? Então, assim, a gente continua com esses mesmos problemas, tá? E aí a gente precisa garantir essa autenticidade de um documento, né, digital. Como é que a gente garante isso? A gente tem que ir para as normas também, para as resoluções, por exemplo, do CONARC, trazer essa perspectiva do que é autenticidade, né? O que é autenticidade de um documento? Quando a gente fala em autenticidade, a gente está falando de integridade, de identidade. E a autenticidade é confundida às vezes com
apenas a identidade do documento. Documento que é certificado pelo ICP Brasil, lá pela medida provisória 2200, que é de 2001, veja só, nós já temos uma legislação de 20 anos quase, sobre documentos digitais, né? Você tem ali a identidade garantida desse documento, mas a integridade é uma outra coisa, são outros 500, né? Para garantir a integridade é preciso todo um processo de preservação, repositório digital, e muitas outras coisas, tá? Às vezes a gente também tem uma certa confusão com identidade e integridade, autenticidade, que na arquivologia ela é vista como de uma forma, tá? Na área de tecnologia da informação, ela é vista como um outro conceito. Não significa dizer que um ou outro está errado. Cada um tem uma forma e conceitos, inclusive profissionais, pesquisadores e tal, que definiram seus conceitos na academia, tá? Então, a gente precisa também ter essa percepção na hora que for fazer uma leitura de um documento como um decreto, ou de um tipo de política que foi estabelecida numa instituição, mas que não tinha o arquivista ou o profissional de biblioteconomia, que tem, né, pelo menos um conhecimento básico sobre o assunto, mas se não tiver esses profissionais e tiver mais o setor de TI fortalecido, como é mais o caso, certamente vai pender para essa concepção da tecnologia da informação em relação à autenticidade, em relação à integridade, tá? E aí, para nós da arquivologia, e é diferente da TI, porque ninguém discute na TI diplomática arquivística, tá? E ninguém também, a gente precisa entender, não é que o cara é obrigado a entender diplomática arquivística, é que a instituição precisaria contratar um profissional da informação arquivista para poder subsidiar no desenvolvimento de um projeto que tenha necessidade de conhecer a diplomática arquivística. Infraestrutura, processos, tudo isso é necessário para garantir essa autenticidade, tá? Essa integridade. Opa, chegou aqui um anúncio para mim, deixa eu tirar logo aqui, bloquear essas autorizações. Vamos lá. Uma cama para mim, hein, gente? Ai, ai. Bom, e aí nós temos na digitalização como meio de preservação uma questão que a gente precisa realmente avançar em segurança, em autenticidade, em compliance, né? Pensar em digitalização como meio de preservação, a instituição precisa estar amadurecida para esses elementos. E aí eu até trago no meu doutorado uma tétrade, que eu trabalho com a tétrade da digitalização de documentos, pensando esses 4 vieses. O acesso, que é acesso e uso, né? Para quem, por quê, como, quando acessar, como acessar, né? A segurança do processo, e nós temos aí, para todas elas, a ISA trouxe normativas, né? Você tem a BNT, você tem ISOs que tratam da segurança. A 27.000 está aí, as empresas estão implantando a ISO 27.000, né? Preservação digital, nós já vimos também que tem a BNT para isso, tem dezenas e dezenas de ABNTs que tratam sobre gestão de documentos, e aí vocês precisam conhecer realmente, né? E o compliance, que é algo relativamente mais novo na gestão de documentos, mas é preciso também ter essa percepção de conformidade, tá? Para que as coisas venham fluir. Bom, vou avançar aqui é apenas um modelo que eu também sempre trago nas minhas apresentações, mas é para deixar aí os slides, tá? Falando de projeto de digitalização, que a gente não pode pensar apenas em qualidade ou quantidade, a gente tem que pensar numa harmonia entre os dois, sempre pensando que todos os projetos têm que ter necessariamente uma qualidade no final do seu resultado, mas que é preciso pensar no dinamismo dos projetos para que eles realmente fluam e para que a empresa venha a investir em projetos de digitalização. Então, harmonia entre esses elementos, trazendo essas perspectivas de processos eficientes, eficazes, que gerem, de fato, uma transformação naquele ambiente. E não é uma transformação digitalizada apenas, né, do digitalizado, do documento digitalizado, mas uma transformação da gestão documental, tá? E aí eu trago umas etapas do processo de digitalização, só para que vocês percebam o que eu falei, que digitalizar não é apenas o scanner e o papel e sair uma imagem, né? Há toda uma representação e necessidade de etapas para que a gente chegue a uma guarda digital bem estruturada, tá? E aí, finalidades da digitalização, isso aqui também vou passar rapidinho para vocês.
a Todesco acho que já chegou aqui com a gente, né? Mas a gente teve uns 10 minutinhos aí de atraso no início, então meu tempo tá bom, tá certinho aqui. Então, assim, a gente precisa perceber que a digitalização não tem a finalidade apenas do descarte do documento digital. Ela tem a finalidade mais ampla de possibilitar um maior acesso à informação ao cidadão, tá? Reduzir também o fluxo de papel e evitar o manuseio de um documento analógico permanente, tá? Então, essas, para mim, sempre foram e vão continuar sendo os 3 principais pontos. Claro que para projeto, para o gestor, ele quer descartar, ele quer jogar fora o papel para poder utilizar o espaço físico para outras atividades, porque ele acha que assim ele está fazendo transformação digital, é moda, né, a transformação digital. A gente tem que buscar, sim, fazer o descarte do documento original, mas tem que trazer essa perspectiva técnica, segura, de que isso vai dar certo, né, e que lá na frente a empresa, a instituição não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Só para deixar registrado que para mim não é acesso versus preservação, mas sim acesso e preservação. A gente tem que pensar, não existe uma dicotomia entre esses temas, há sim uma relação bastante importante, fundamental aí para a gente, são os 2 principais elementos da arquivologia, né? Você proporcionar o acesso e você garantir a preservação para os nossos futuros netos, bisnetos e tataranetos, tá? São coisas aqui que eu vou passando, de olho nas normas, como eu já falei, na legislação. A legislação de digitalização, de gestão de documentos digitais é bastante complexa, porque não é apenas uma lei, tá? Tem várias. Tem Código Civil, aí que tem muita coisa de documentos, que não está nem aqui, mas tem a Lei 8.159, que é de arquivos, tem a Lei de Certificação Digital, que é a do ICP Brasil, aqui. Essa Lei da Digitalização que está em vigor até hoje, que foi alterada pela 13.874, tá? E ela, sim, é a Lei da Digitalização de Documentos. Tem essa lei sobre o sistema financeiro também, por isso que o decreto não contempla o sistema financeiro, porque já tem uma legislação e uma resolução do Bacen específica. Tem lei de prontuário do paciente, tá? Tem o decreto da digitalização, tem medida provisória sobre certificação digital, sobre assinatura digital agora. Então, é realmente uma transversalidade necessária para a realização de projetos de gestão de documentos, tá? Conhecer as leis. Aqui eu não vou entrar em detalhes, são só 10 passos que eu vou deixar aí para você, depois dar uma olhada nesses slides que eu considero fundamentais para a gente pensar em transformação digital em qualquer cenário. Trago isso na saúde, já trouxe, trago isso nos meus cursos, trago em lives. Se você ver minhas lives lá, são toda segunda-feira no canal, vocês vão ver que eu estou sempre falando sobre a transformação digital a partir da gestão de documentos, que precisa ter necessariamente comissão, gente reunida, precisa ter um programa básico que possa colocar as ações de curto, médio e longo prazo, precisa ter capacitação de colaboradores, precisa fazer diagnóstico, conhecer a realidade, não é nem um raio-x, é uma tomografia computadorizada do acervo para poder entender, diagnosticar e saber os problemas para apresentar as soluções, projetos específicos para implantar. A partir desses 4 pontos mais desenvolvidos, você consegue fazer processos mais delineados, criação e implantação dos manuais, política, gente, de segurança, acesso, preservação, são fundamentais para uma instituição pública ou privada, tá? E isso não é caro, gente. Fazer manual não é caro. É uma questão realmente de priorização do gestor, tá? E quando a gente consegue vender um projeto mostrando que isso vai trazer resultado, gerar lucratividade, reduzir despesa, melhorar a capacidade de tomada de decisão, o gestor embarca na onda, né? Grande parte das vezes, claro, a instituição está pronta para isso. E aí, além disso, nós temos que ter um centro de documentação muito bem estruturado, né? O arquivo precisa ser estruturado, não é um depósito de documentos, não é
um galpão de guarda apenas. É um centro, é uma central realmente da informação, com algo pulsante mesmo, que gere ali capacidade do cara vir perguntar, pesquisar e tomar decisões a partir das informações que nós temos no arquivo central, tá? E aí, é claro, o que a Isa pontuou, a necessidade de aplicar, de elaborar quando não existe, né, e da aplicação da tabela de temporalidade, né, do plano de classificação da tabela. Software, claro, tem um bom software GED, SCM, se possível um RDC-ARC ou um SIGAD, né, são siglazinhas aí da nossa área, mas o SIGAD é um sistema mais robusto do que o GED, mas um bom GED e SCM já ajudam muito aí os ambientes corporativos, especialmente. A gestão de documentos digitais vai vir, ó, depois de todo esse processo aqui, mas esse processo não precisa demorar muito para ir acontecendo, né? É você ter o projeto, ter essa visão e começar a construir, delinear dentro de passos. Só que a turma começa por aqui, pelo 9, compra logo, adquire um software, para depois pensar nos outros. Aí fica muito difícil, né, gente? Fica muito difícil. E aí, viva a engenharia, pessoal, para terminar, né, essa foto aqui, mostrando essa evolução. Aqui é um celular, é um scanner 3D, né? O cara consegue fazer toda a captura ali daquela imagem, isso daqui roda, né? E aí você tem toda uma perspectiva 3D, você tem um avanço da engenharia em vários passos, aí tem o BIM, que foi tratado pela Célia, o Luiz também comentou. Você tem, assim, muitos recursos que dependem dessa colaboratividade entre as profissões, tá? Então, nós estamos no momento de trabalhar colaborativamente, de buscar parcerias, de buscar construir realmente melhores relações. E aí eu deixo um convite para vocês, segunda-feira, eu tenho uma live que eu vou falar sobre qualidade na digitalização de documentos. Toda segunda-feira eu tenho live, 18h30, né? Alguns aqui já são participantes assíduos, alguns já, inclusive, foram entrevistados por mim na live. Essa daqui eu falarei sozinho, às vezes eu chamo convidados, às vezes não. Então, convido vocês, depois eu coloco aí o link no chat, para quem não conhece as minhas lives, para que você se inscreva também no meu canal, e vou colocar também o link no Instagram, tá bom? Então, vou deixar aí o espaço para perguntas e respostas, quero agradecer muito. Daqui a pouco eu coloco aí no chat esses contatos, tá? Estou vendo aqui já a Todesca. Agradecer, e o Godinho também, agradecer muito a vocês, e para mim foi uma grande honra e prazer poder fazer a palestra de encerramento aqui do EDOC Engenharia. A gente vai trazer já a Todesca e o Godinho, mas eu vou abrir o espaço agora para algumas perguntas de vocês. Estou vendo muitos comentários aqui, né, Isa, no chat? O chat está bombando? Verdade. Tá, eu estou olhando vários comentários, né, de elogios às palestras do EDOC. Estou verificando aqui uma pergunta do Jorge Emanuel, né? A tabela de temporalidade é submetida a alguma aprovação de órgãos externos? Não, não é. A tabela de temporalidade, Jorge Emanuel, prefere Emanuel, né? Depende. Ela é uma tabela de temporalidade criada pela empresa para a empresa. Como cada empresa é única, a sua tabela de temporalidade ela também é única. Porém, por exemplo, alguns documentos, por exemplo, o PCMSO, o PDCA, que a gente guarda por 20 anos, segundo a legislação, algumas empresas, às vezes, elas acrescentam tempo a mais para a guarda daquele documento. Então, assim, ela é feita, criada e aprovada pela própria instituição, pela própria empresa. No caso dos órgãos públicos, existe uma comissão de aprovação, e aí, a partir dali, existe a deliberação para a utilização pelos demais setores. Mas a tabela de temporalidade, ela é única, assim como as empresas. Muito bom. Tem outras perguntas que você foi vendo? Oi? Aí tem outras perguntas que você conseguiu captar nesse nosso chat? Deixa eu dar uma olhada aqui, nos comentários, né? O Paulo está falando aqui, ó. Eu escuto que o papel vai acabar desde a década de 90, mas não acabou. A pandemia veio para acabar com dinheiro em papel. Gostei dessa, Paulo. Ronaldo Ceravolo, a informação, dados, metadados e os documentos arquivísticos estão apenas passando por mais um novo suporte, evolução natural.
concordo plenamente com o Ronaldo. O negócio é que a gente vive o momento do papel, né? E o papel é muito sólido. É muito difícil, inclusive, a gente conseguir conceber uma relação de, assim, sem o papel, né? Algo sem o papel. Eu confesso que eu já consigo ver, tá? Porque eu vou lá nos meus ancestrais e vejo que eles não tinham papel. Eles tinham a pedra. Eles tinham o papiro. E as coisas foram evoluindo. E eu não sei, daqui a 50 mil anos, eu vou falar de papel daqui a 50 mil anos? Eu não estou falando que o papel vai acabar daqui a 5 anos. Estou dizendo que é um processo de evolução natural da sociedade, assim como o Ronaldo comentou aqui. Eu concordo com ele. A Sara está dizendo que o papel aumentou, hein, Isa? É verdade. Tem uma pergunta aqui do Ronaldo, que é uma provocação para você, provavelmente, né? Que ele fala: vou aproveitar e fazer uma provocação para reflexão. Qual será o suporte do documento virtual? Materializado oligraficamente? Uau! O que você acha? Gostei de ver. Eu vou inventar uma terminologia no doutorado para esse suporte, viu, cara? Vou criar aí, vou chamar o Godinho. A gente vai precisar conversar sobre isso para poder entender. Ele está dando risada ali, daqui a pouco ele sobe aqui, para a gente poder criar juntos aí uma nova definição para esse suporte, viu, Ronaldo? Ainda vamos caminhar muito e você vai vir com a gente, certamente. O que mais nós temos? Olha, o Marco Godinho falando dos fótons. Bom, vou deixar isso aqui para você comentar, viu, Godinho? A Leila, um processo nato digital com trocas de correios eletrônicos até validação, assinatura do contrato, não é burocrático digital? E a Isa, quer responder essa? O processo nato digital com trocas de correios eletrônicos até validação, não é burocrático digital? Sim, mas o que acontece? Ele tem que ter a certificação do ICP Brasil, né? Tem alguns documentos que ainda não são válidos conforme a legislação. Então, eles precisam ter assinatura com reconhecimento em cartório do ICP Brasil para serem válidos. Então, a maioria das empresas ainda está nesse processo híbrido, conforme o Pablo falou. Então, assim, é um processo ainda. É burocrático também, né? Faz parte da parte burocrática ainda. Bom, a Zenaide está agradecendo a palestra aqui, o Jorge Manuel também. Os slides, sim, vão ficar disponíveis lá na plataforma Nutro, tá? O certificado já está por lá. O Ronaldo dizendo que está deixando um gostinho de quero mais. Essas frases eu vou deixar para o final aqui com a Tudesca para falar. Bom, gente, eu acho que fechamos, né, Isa? Sim, aparentemente sim. Se alguém se tiver dúvida, podem mandar lá no nosso privado. Se tiverem alguma sugestão também, estamos aceitando. Críticas, reclamações. E todos os comentários estão sendo muito bem-vindos, né? Eu agradeço a oportunidade aí ao Pablo. Lembrando a Todesca que eu fiz parte lá como palestrante no presencial em 2013, do primeiro EDOC Engenharia no Rio de Janeiro, e agora estou participando novamente do nosso primeiro EDOC Engenharia em formato digital. Então, por 2 vezes, fui desvirginada, segundo o Godinho, né? Da palestra presencial e agora da palestra virtual. Muito obrigada aí a todo mundo. Desculpe o meu carioquês, que depois eu ótimo. Um pouco mais. É o idioma, na verdade. É o idioma. Quase um novo idioma, né? Vem, Godinho. Sobe aí, Godinho. Por aqui. Vem, Todesca. Cheguem mais. Rapaz, eu quase não subo, porque a Isa está me colocando como testemunha de um possível crime. Aprendi com o guru, Godinho. Bem-vindo ao círculo, porque eu também fui. Aliás, ao longo, não só você, o professor que se perdeu na nuvem e Pablo teve que resgatá-lo. Eu lembro do da COP. Como é que é o nome dele, Pablo? O Newton. Liga o microfone, Todesca. Newton Fleury? Newton. É o da COP. Foi. Newton. E ontem também quase que o André se perde aí, né? O Vila Fuerte. O André precisou do seu guardianato digital. Quase foi desvirginado. Gente,
Então, Todesca, passando a Sextou, palavra... né? Estou de brinquinho de trás. Hein? Estou falando que sextou, né? Coloquei um preto com brilho, brinquinho de strass. Eu trouxe até essa caneca aqui que está com água, mas assim que ela esvaziar, você já sabe, né? Acabei de tomar um chá de maçã, mas o vinho está gelando. Gordinho de caneca personalizada. Gostei. Isa, não, então vamos você fez uma... de Peraí, aqui, deixar a Todesca falar contigo. Despedir Só um da Isa. instantinho. Todesca, é impressão minha ou você fez uma caneca amarela, Edoc? Não. Ah. É só amarela. Vamos liberar a Isa. E o pessoal, né? Isa, obrigado. Isa, prazer imenso. Obrigado, Igualmente, Godinho. Obrigada a vocês aí por tudo. Obrigada novamente, Todesca. Até a próxima. Tchau, Até gente. a próxima. Tchau. Bom, gente, sobramos nós por aqui, né? E aí, o Paulo já perguntou aqui, ó, queria saber da organização, mediadores, palestrantes, o que vocês acharam do evento online? Olha, o Paulo já está aqui entrevistando a gente, hein? Vamos aproveitar o gancho dele e fazer, digamos, a nossa fala de avaliação, rápida e tal, mas eu acho que a pergunta dele tem a ver, né? Eu acho que o Pablo abriu esse último evento dando um toque de alegria baiana que perfazeu durante o dia de hoje, apesar de intenso, eu acho que o dia foi leve, foi muito alegre. Pelo menos onde eu participei, as pessoas estavam alegres, estavam relaxadas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que temos coisas a dizer, quer dizer, as novas fronteiras das velhas engenharias foram demonstradas com muita tranquilidade, né? A questão do agro, né? E vamos lembrar que a base da transformação digital 4.0 é analógica, quer dizer, tem a ver com o que o Pablo falou no final. As coisas, simplesmente, elas não desconectam de uma vez só, né? Ou seja, a física que sustenta hoje o digital... Isso foi a revolução analógica do processo. Mas, de qualquer maneira, né, as novas engenharias, quer dizer, as novas fronteiras da engenharia antiga, eu acho que foi muito bem demonstrado pela Embrapa, né? Em paralelo com isso, eu acho que esse EDOC trouxe também uma sequência de conhecimento que é raro, porque o contraponto que o IBICT fez do ponto de vista do custo de tudo isso, ou seja, não tem nada 100% perfeito ou 100% errado, isso tem um custo, tem que ser avaliado, eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que tem algumas palestras que merecem ser revisitadas, e quem não assistiu, a do retrospecto, que é a questão da linha do tempo, você visitar, aquilo serve até para a gente avaliar a nossa trajetória e tal. Ou seja, dentro disso tudo, quando eu falo, às vezes, que a engenharia está indo para o espaço, porque a manufatura está indo para o espaço, a mineração está indo para o espaço, o pessoal olha assim e fala assim, hein? O turismo, minha gente, está indo para o espaço nos próximos meses. Próximo ano, 2, talvez. Turismo espacial tem uma fila de espera de todo tamanho. Tudo bem que não dá para apresentar a carteira de veinho para você entrar de graça ainda, mas daqui a 50 mil anos, talvez você vá à Lua com a sua carteira do transporte coletivo planetário, digamos assim. De qualquer maneira, essas novas engenharias, a China mandou uma missão para Marte hoje. A indústria bélica já está no espaço, a indústria do turismo está, a manufatura, né, vai para o espaço, vai para a órbita, é questão de 10 anos, 5, 15, mas é dentro do processo de formação dos novos engenheiros, dos novos profissionais da informação. E aí a comunicação é vital nesse processo, né? As geoengenharias, como nós tratamos o nosso planeta frente a frente com as questões climáticas, o ciclone bomba de Santa Catarina, quer dizer, as engenharias terão que se adequar a condições que nós não conhecemos direito. Isso requer muita informação. Quer dizer, os projetos de infraestrutura que virão pelo mundo afora, porque os estados quebraram por conta da Covid, né? Ou seja, os projetos de infraestrutura que possivelmente vão puxar a engenharia. Esses projetos vão ter que prestar atenção nesses novos parâmetros. E no Brasil, como é que é? Nós não temos o hábito.
A cidade de Vitória está construída inteira em cima de uma zona de escorregamento geológico. O que a gente faz? Muda a cidade inteira? Não tem mais jeito, são 450 anos. Quer dizer, se a gente tivesse informação lá atrás, talvez não fixássemos aqui. Então, dentro disso... Então, hein, Godinho, esses registros, né? Como é que os profissionais da informação se veem nesse cenário de tanta transformação? Porque tem muita gente que acha que isso acaba ficando só para os engenheiros, né? Ou só para os ali de construção, digamos assim, de algo que nós, profissionais da informação, temos que apresentar os requisitos, né? Temos que mostrar o registro, e isso não mostrar a cara. Verdade? Então, e não é só do passado, não é só o legado. Há toda uma necessidade de construção conjunta daquilo que já existia. O Godinho está falando aqui de uma realidade de Vitória, que é construída dessa forma que ele colocou, mas onde é que nós temos esses registros para poder garantir que essas próximas construções sejam... Não tínhamos. Pois é, entendeu? Então, o profissional da informação está aí nesses requisitos também. Está no antes, no durante e no depois, né? E, sobretudo, no depois, porque a pandemia deu uma acelerada nessa questão digital e não vão ser ingênuos, né? Tem um custo, como o IBICT demonstrou, e tem impactos na vida das pessoas. Tem uma nova ética, talvez, emergindo aí, né? E nós temos aí uma série de processos, né? Quer dizer, sensores, como a gente abriu essa jornada do conhecimento falando sensores, senhoras, e ao longo de todo o processo, os sensores apareceram. Quer dizer, nós temos aí, e isso tem um impacto, quer dizer, mais Big Data em cima de sensores, mais a inteligência artificial, e aí tem alguns detalhes que a gente não presta atenção. Nós temos uma vantagem diferencial competitiva que a gente não usa, e que a China já usa, tudo bem, é outro contexto. Big Data, minha gente, precisa de muita informação, muito sensor. Pega aquela quantidade de gente que tem na China, pega aquela quantidade de sensor, não é à toa que a Huawei dominou a 5G e o pau está comendo. Eles têm uma vantagem diferencial competitiva que é pouco pensada, é a quantidade de gente informando todo dia, 24/7, ligada no celular, e mais uma quantidade de milhares de sensores, ainda vem por aí os vestíveis, os não sei o quê, e por aí vai. Ou seja, minha gente, bem-vindo... um detalhe, hoje foram suspensos os voos de milhares de aviões 737 por conta de uma pequena válvula que foi informado pelo sistema que é igual ao carro, com a semana parada, enferruja, e ela pode parar o avião no voo. Quer dizer, olha que nível que nós estamos chegando e a complexidade que o profissional da informação tem que trabalhar. Ou seja, bem-vindas, bem-vindos ao I.Mundo, o mundo da infodemia permanente. Há que se cuidar desse aspecto também. Da infodemia. Há que se cuidar desse aspecto também, principalmente profissional da informação. Verdade. A questão da nossa saúde, quer dizer, todos nós vamos ter que fazer alguma curadoria de informação. Nós somos atacados pirotecnicamente todo dia. Quer dizer, e filtrar isso na nossa vida pessoal vai se tornar tão importante como filtrar isso na nossa vida profissional. E isso me traz também a palavra do mestre Paulo Freire. A educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posto em prática. E a educação é mais do que escolarização. E para finalizar, gente, finalizar não, que eu não gosto dessa palavra, fazer a ponte para o próximo evento, nós detemos uma grande responsa. Aí eu estou sendo um pouco arrogante, mas vocês, profissionais da informação e do conhecimento, têm uma grande responsa. Muito grande. Reduzir as desigualdades compartilhando informação e conhecimento. Isso tem um nome. Chama-se sabedoria. Saio dessa jornada um pouquinho mais sábio. Porque eu ainda sou muito burro, gente, principalmente do ponto de vista digital, apesar de ter sido desvirginado pelo EDOC. Um beijo no coração de todos vocês. Foi um prazer imenso e uma alegria. Bom, estou rindo até agora.
Contigo, Pablo. Hoje eu sou a última a falar. Claro. Amiga, vai se emocionar? Vai se emocionar, vai se emocionar. Amigo Godinho, amiga Todesca, amigos do chat aí, Thaís, Juliano, Paulo, Sara e tantos outros. Eu citei só os 4 últimos comentários, né? Mas vocês todos que estiveram aí maratonando com a gente, os patrocinadores, palestrantes, o pessoal dos bastidores aí, o Lucas, é meu sócio, a Silvia ajudando nas moderações aqui, a Vani. Eu quero agradecer bastante a vocês por esse evento. Foi um evento fantástico, realmente. As pessoas estão aqui até agora, tem mais de 50 pessoas no chat, tem muita gente lá na Nutrol também. Então, isso é um sinal de reconhecimento que vocês estiveram conosco do início ao... Não vou falar a final também não, que eu aprendi ao Godinho a não gostar muito de encerrar. Mas essa primeira jornada, né, online na área de engenharia que a gente foi ousado em realizar, né? E um evento como... Subimos um degrau, se você me permite atrapalhar. É por isso que eu não acredito em final, eu acredito numa escada. O problema é que eu estou ficando velho e está duro de subir. E assim, é interessante que nós, e aí chegando mais perto da câmera aqui para falar com vocês, assim, mais perto, porque eu queria mesmo era estar abraçando todo mundo, como a gente faz nos EDOCs presenciais, né? Naquele cafezinho final, naquele abraço, aquela coisa do salgadinho, que alguém já comentou aqui, que sente saudade das delícias que a Todesca providencia, mas chegando mais perto de você e dizendo que, assim, foi com muito amor mesmo, com muito carinho, que nós fizemos esse evento, e para mim eu saio também muito mais forte, aprendi bastante, cada vez que a gente participa de uma reunião, eu, Todesca, o Godinho, seja nas madrugadas ou nas manhãs cedo, Todesca me manda mensagem 3 horas da manhã, eu respondo para ela 5 da manhã, né, porque eu acordo super cedo. 2. Às 2 da manhã. 2 da manhã, até 2 ela vai. E eu... horário de dormir, 2 da manhã. Perfeito. E aí eu sinto... Eu sou educado, tá, gente? Eu sou educado. Eu fico acordado, mas não mando mensagem só até às 22 ou depois das 7 da manhã. Pois é, e a gente consegue se comunicar e essa parceria deu certo. Nós lá, eu lembro do nosso jantar em Vitória, planejando... Vitória não, desculpa, em Recife, né, Todesca? Tivemos em Recife. Que susto, achei que vocês tinham me deixado de fora. Não, mas já tive Vitória aí no hotel, a Todesca foi me receber e conversar, e a gente tinha já essa ideia de trabalhar junto e ser parceiro em eventos, e deu certo. Seriam presenciais esse ano, eram 10 eventos que a gente tinha programado, mas, assim, as coisas acontecem da forma que devem ser, né? Então, muito obrigado mesmo para todos vocês, e um super, super, super abraço, e um até logo, até logo. Bom, gente, agora é minha vez. Queria só umas palavrinhas com vocês. Todos os dias, quando eu acordo, eu pergunto, Todesquinha, que erro você vai cometer hoje? Porque eu vou cometer algum erro, eu não tenho dúvida disso. Porque eu vou tentar fazer, eu, no mínimo, vou ter alguma ideia boa ou estrambólica, e vou perguntar e vou trocar ideia com alguém, vou tentar fazer essa ponte. Isso é praticamente um mantra meu. Outro que eu considero também um mantra é o seguinte: o pouco que eu sei, eu não vou levar para o túmulo. Então, a minha intenção, o meu propósito é fazer essa ponte, né, bendita aí por Godinho, é fazer essa distribuição do conhecimento, até, inclusive, daquele que eu não tenho, mas eu junto pessoas para isso, né? E neste EDOC, mais esse EDOC virtual agora, né? Eu descobri que tanto a EDOC quanto os EDOCs continuam com a missão de abraçar e conectar pessoas. Eu só enxergava isso no presencial. Isso é muito interessante. Eu jamais imaginei que abraçar as pessoas e fazer essa conexão com energia
pudesse acontecer no virtual. Jamais. Está sendo uma experiência absolutamente assim, única, surreal. Eu não tenho palavras para descrever, né? Porque eu me senti abraçada, né? Por essa turma, eu me senti assim, estou ali com eles, eles estão comigo, eles estão acompanhando, né? E aprendi assim muito, até com esses novos sentimentos, viu, gente? Nesses 3 dias, mais 3 dias, na realidade 6 dias, né, que foram lá do EDOC Saúde e do EDOC Engenharia, que culmina nesses 2 projetos, que começamos em março, né, e finaliza agora, nas próximas semanas. Teremos ainda o pós-evento para fazer, né, nos 2 ainda temos pós-evento para fazer, mas o que eu queria dizer é o seguinte: aprendi muito. Aprendi com o Pablo, nessa coprodução e co-irmandade, com os 21 palestrantes do Engenharia, com os apoiadores, com os patrocinadores, aprendi com todos, gente. Então, assim, esse meu aprendi é a minha forma de agradecer, como os participantes, né, que sempre ativos, sempre colocando novas ideias, inclusive, né, algumas ideias que eu já estou aqui já né, pululando na minha cabeça, que surgiram desses dias, com essa convivência com toda essa galera Brasil afora que esteve conosco. Eu gosto muito de dizer uma coisa, falo sempre nos presenciais, vou falar aqui também. Saio daqui com a alma lavada e enxaguada, como dizia o nosso querido filósofo brasileiro Dorico Paraguaçu. Uma outra frase que eu gosto muito e que cabe muito nesse momento: o que vivemos antes não é necessariamente o certo. O amanhã poderá ser pior ou melhor. O certo, gente, é que o amanhã, desta vez, será diferente. Nada será como antes amanhã. Ou seja, vamos inventar esse tal futuro que, pelo que os palestrantes nos falaram esses dias, já está no 5.0, no 6.0, enfim, mas sabemos de uma coisa: saímos daqui com a missão de inventar esse próximo futuro. Aplauso para nós todos, muitos aplausos para nós todos e gratidão. É isso. Dou por encerrada essa nossa missão até que a gente comece tudo de novo. Até mais, pessoal.